sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Repita comigo, uma porta aberta. Outra vez. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga comigo, diga, eu tenho uma porta aberta para a minha vida que ninguém pode fechar. É uma porta só. Não são duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. É uma porta só. O que nós acabamos de ler é algo extraordinário. Jesus fala à igreja de Filadélfia, através da carta que João a escreveu, dizendo para aquele povo naquela época, que também serve para nós nos dias atuais. E a narrativa é esta: eu sei as tuas obras. Diante de ti, na tua frente, te pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero dizer para você nesta noite, que esta porta que o Senhor abriu e a mantém aberta na sua frente, não é a porta da prosperidade, não é a porta da aquisição de bens, não é a porta do conforto financeiro, não é a porta do emprego, aonde a remuneração é uma remuneração maior da que você está tendo no momento. Esta porta que está aberta para a sua vida é Jesus Cristo. No Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Quando Jesus estava reunido com os discípulos, e quando Jesus falou a respeito dele ser o bom pastor, todos entendiam bem isso, porque naquela região havia muita criação de ovelhas. E o pastor das ovelhas, que levava o seu rebanho para a pastagem e para beber uma água boa, o pastor era responsável pela nutrição das ovelhas. Então ele deveria guardar a porta do aprisco. O aprisco era guardado pelo pastor, de sorte que a ovelha, ela não pula a cerca.
Quem pula a cerca é o bode. Mas a ovelha, ela não pula a cerca. Ela sempre entra e sai pela porta. Para evitar que o lobo e os demais animais que alimentavam-se das ovelhas, era necessário que o pastor ficasse na porta, guardasse a porta. Então, Jesus diz, simbolicamente, nesse texto de João 10, 9, eu sou a porta. E ele diz, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará alimentação, achará comida. Então, nesta noite, eu quero pontuar para você, baseado exatamente no seguinte tema: Jesus é a porta que ninguém pode fechar. Você entendeu? Eu vou repetir. Se você entendeu, você vai compreender que Jesus é a porta da sua vida. Você vai entender que Jesus é a porta para tudo que você precisa. Nessa noite eu vou mostrar para você que Jesus, sendo a porta, ele lhe dá 7 extraordinários acessos. Diga, Jesus é a porta da minha vida que ninguém pode fechar. Só quem pode fechar é você mesmo. O diabo não fecha, sua família não fecha, ninguém pode fechar. Estas foram as palavras de Jesus. Jesus diz, eu coloquei na tua frente, agora precisa enxergar pela fé, precisa ter realmente a fé suficiente para enxergar. Jesus disse, eu coloquei na tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechá-la. Jesus é a porta que ninguém pode fechar. Repita comigo, diga. Jesus é a porta que ninguém pode fechar. Quais são os 7 acessos que temos por essa porta chamada Jesus? Jesus é a porta. O primeiro acesso é o acesso à vida eterna. Ei, olha para mim. Jesus abriu a porta que dá acesso à vida eterna. Ninguém tem vida eterna se não for por Jesus. Ninguém terá vida eterna se não for por Jesus. Só Ele tem vida eterna. E para poder ter vida eterna, precisa passar por essa porta que é Jesus e ter acesso à vida eterna. João 5:24 diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Olha para mim, por favor. Jesus é a única porta que nos dá acesso à vida eterna. Buda não dá acesso à vida eterna.
Maria não dá acesso à vida eterna. Seu filho, sua esposa, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu namorado, ninguém te dá acesso à vida eterna. Só Jesus Cristo. Só Ele. Ele é o acesso. Ele é a porta para a vida eterna. O segundo acesso que temos, a porta, Jesus nos dá acesso à salvação. Diga comigo, Jesus é uma porta na minha vida aberta que ninguém pode fechar. Diga, por Ele eu tenho a vida eterna, por Ele eu tenho a salvação. Aleluia! Olha o que Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Aleluia! Irmão, Jesus é muito mais do que aquele Deus poderoso que abençoa com casa, com comida, com coisas materiais. A riqueza de Deus não está nas coisas materiais. As riquezas e as grandes riquezas do nosso Deus, elas estão nas coisas espirituais. Quanto você poderia pagar? Quanto você teria para pagar para poder adquirir a vida eterna? Através de Jesus, a vida eterna te é oferecida de graça. Aleluia! Através de Jesus, a tua e a minha salvação foi oferecida de graça. É só querer passar, é só querer ter acesso a essa porta chamada Jesus e você será salvo. Diga comigo, Ele é a porta da minha salvação. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Se você ainda não teve acesso a essa porta, tenha. Tenha acesso a essa porta, que é Jesus Cristo. Jesus é a nossa porta de vida eterna. Jesus é a nossa porta de salvação. Aleluia. O terceiro acesso que Jesus nos dá como porta, Jesus nos dá acesso ao Pai. Diga, através de Jesus, que é a minha porta aberta, que ninguém pode fechar, eu tenho intimidade com o Pai. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor, amado. Irmãos, quem éramos nós? Quem era o povo antes de Jesus? Não se tinha acesso a Deus. Para ter acesso era via sacerdote. Tinha que levar um cordeiro, o sacerdote matava o cordeiro, oferecia aquele sangue como expiação dos nossos pecados. Mas através de Cristo, o véu do templo foi rasgado. Através de Jesus, através do sangue de Jesus, nós temos intimidade com Deus. Ei, eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de ser íntimo de Deus. E você só pode, eu só posso ser íntimo de Deus através da porta que está aberta para nós, e essa porta
é Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 5,18. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, mostrando-nos que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu vou lhe dizer uma coisa. Ao você entender que Jesus é a porta, e é a porta aberta, que ninguém pode fechar, você não terá mais doença, você não terá mais opressão maligna, você não terá mais desgaste emocional. Sabe, amado, porque o crente, presta atenção, olha para mim, ele tem desgaste emocional. Sabe, porque aqui e acolá o crente está opresso. É porque ele não consegue abrir os olhos espirituais. Mas nesta noite Deus está falando através de mim, para que os seus olhos espirituais abram e você fique sabendo, na sua frente há uma porta aberta, e essa porta é Jesus, e ninguém pode fechá-la. O quarto acesso, diga comigo, Jesus abriu a porta para eu ter acesso ao lugar mais santo que existe. É a presença de Deus. O lugar mais santo que existe é a presença de Deus. É o lugar, lá no Antigo Testamento era chamado de Santíssimo. Só um sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez por ano. Ele entrava anualmente, ele não entrava todo dia, toda hora, não. Ele entrava uma vez por ano ali para ofertar a Deus pelos pecados dele e do povo. Era uma vez, era o dia da expiação, era o dia do perdão. E hoje, nós podemos entrar na presença de Deus, ir lá no Santo dos Santos, adorá-lo, sentir a sua glória, sentir o seu poder, sentir a sua presença, sentir o seu perdão e nos levantarmos daquele lugar totalmente restabelecido. Sabe quem foi que nos deu esse direito? Diga Jesus. A porta viva que se abriu e ninguém pode fechar para a minha vida. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: meu irmão, Jesus é a minha porta aberta, ninguém pode fechar. Esse negócio de crente dizer bem assim: não, mas eu não consigo me santificar por causa do marido, eu não consigo me santificar por causa do trabalho, eu não consigo servir a Deus. Não é por causa disso, não. É porque você ainda não entrou pela porta. É porque ainda você não visitou o lugar mais santo, mais íntimo da comunhão com Deus. Quando nós visitamos esse lugar, que é o lugar santíssimo da comunhão com Deus, nós não queremos nem sair de lá mais. Amém? Nós cantamos aqui uma música, quem já... Você lembra dessa música? De outro lugar, a gente já não quer mais sair. Sabe quando a gente quer sair para as coisas do mundo, amado? É quando a gente não está
entrando pela porta que é Cristo. Aí estamos perdidos. Procuramos aquela porta, não é ela. Procuramos aquela outra porta, não é ela. Várias portas aparecem. Mas Jesus diz: eis que eu coloquei na sua frente uma, não foram várias. Eu coloquei na sua frente uma porta, uma. E essa porta ninguém pode fechar. Não é qualquer porta. Nós encontramos na caminhada da vida muitas portas até abertas para nós. E principalmente as portas dos desejos carnais. As portas que nos levam ao afastamento de Deus. Mas a única porta aberta que nos leva à presença de Deus, que nos leva a viver uma vida abençoada pelo Senhor, essa porta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A igreja missionária apacentar não é a porta. A porta é Jesus. A igreja missionária apacentar indica para você quem é a porta, como eu estou indicando nesta noite. Quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser um homem e uma mulher abençoado, entre pela porta. Não pule a cerca, não procure uma porta qualquer, a porta é Jesus. Amém? Diga comigo, quem passa por essa porta tem acesso à vida eterna, à salvação, à comunhão com o Pai, ao lugar santíssimo. E tem mais 3 acessos que eu quero falar para você, para poder encerrar nossa mensagem. Tem acesso ao perdão. Amém? O único acesso ao perdão é Jesus. E nós não podemos nos enganar, achando que abrindo a boca bem assim, me perdoa, Jesus, já está perdoado. Não. Todo perdão é acompanhado de arrependimento. E o que é arrependimento, pastor? É mudança de atitude. É mudança de atitude, é deixar de fazer o errado para fazer o certo. Todos aqueles que permanecem fazendo o errado, verdadeiramente não se arrependeram. Jesus é a porta que dá acesso ao perdão. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 9,6. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diga comigo, através de Jesus, esta porta aberta para a minha vida, os meus pecados foram perdoados. Aleluia. Quantos tiveram seus pecados perdoados, digam amém. Aleluia. Você já imaginou se Jesus não tivesse perdoado os nossos pecados? Já pensou como nós estaríamos? Já pensou como nós viveríamos? Viver sem ser perdoado é complicado demais. É viver debaixo da acusação de Satanás dia e noite. Viver uma vida perdoada é viver uma vida livre. Amém? Diga assim para Deus, diga: Senhor, eu te agradeço, porque Jesus é a minha porta aberta para me perdoar todos os dias.
temos acesso à porta do perdão todos os dias. Todos os dias que nós recorremos a Jesus e dizemos para Ele: Senhor, me perdoa, eu falhei de novo. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? Diga: já não há condenação, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora é claro, amado, a gente tem que pedir perdão e se arrepender. Não é pedir perdão e continuar fazendo, não. Porque o perdão é acompanhado com o arrependimento. O perdão não é acompanhado com repetições de pecado. Não, é acompanhado com arrependimento. Sexto acesso. Diga: Jesus é a porta que me dá acesso à cura. Cura da alma, cura do espírito, cura do corpo. Isaías diz assim: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quem consegue me ouvir aqui, diga amém. Está me ouvindo? Está recebendo aí as maravilhas de Deus? As joias de Deus? Saber isso aqui, amado, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui vale muito mais do que ouro e prata. Saber que Jesus é a porta que nos deu acesso à vida eterna. Saber que Jesus é a porta que nos deu acesso à salvação. Saber que Jesus é a porta que nos deu acesso ao Pai. Que Ele é a porta que nos deu acesso ao lugar santíssimo. Que Ele é a porta que nos deu acesso ao perdão. Nós não tínhamos direito nem ser perdoado, mas Jesus abriu o acesso. Então hoje, eu não estou preocupado com a acusação de Satanás e nem das pessoas. Diga: eu não estou preocupado com a acusação de Satanás e nem das pessoas. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Vamos aplaudi-lo? Aleluia! Glória a Deus! Vive cabisbaixo, vive inferiorizado, depressivo. Quem não entende isso? Se entender isso aqui, não vai viver. Porque Ele deu acesso também à cura. A cura de quê, pastor? Do corpo, da alma e do espírito. Diga: Jesus me deu acesso à cura emocional, espiritual e física. Mateus 8,16. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Que maravilha! Jesus é a porta aberta para a cura. Você entende, amado? Basta crer. Basta crer. A Bíblia diz aqui, nitidamente, que levaram os endemoniados, levaram os enfermos, e Jesus, era o final da tarde, era a tardezinha já estava chegando a noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados,
e com a sua palavra expulsou os espíritos e curou a todos os enfermos. Pergunto-vos, quantos enfermos Jesus curou naquele culto que houve na porta da casa de Pedro? Era uma célula. Não era uma igreja, era uma célula. E o culto foi feito na porta da casa de Pedro. Está registrado bem assim na Bíblia. Quantos enfermos Jesus curou? Todos. Diga todos. Todos saíram daquela célula curados. Todos saíram curados. Não foi um, nem dois, nem três. Quero dizer para você que Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. O que muda é a nossa fé. O que muda é a nossa confiança nele. Hoje nós estamos explodindo de tanta confiança. Amanhã estamos completamente vazios da confiança por causa de uma situação que aos nossos olhos é impossível, é difícil. Eu quero lembrar para você aquilo que Jesus disse: não há impossíveis para Deus. Amém? Receba isso. Receba isso no seu coração. Levante a sua mão e declare, diga: não há impossível para aquele que abriu a porta para mim. Aleluia! Jesus é uma porta aberta, queridos. Jesus não é uma porta fechada para nós. Nós é que fechamos a nossa porta para Ele. Porque duvidamos, temos medo e uma série de coisas. Mas Ele é a porta aberta, escancarada, e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar Jesus da sua vida. Amém? Alguém pode dizer: não ore mais, deixa de buscar não sei o quê, não vai. Você tem que acreditar naquilo que Jesus falou. E Jesus falou para mim e para você: eu sou uma porta aberta para você. E ninguém poderá fechar. Aleluia. Você recebe isso nessa noite? Então bote a mão no peito e diga: Ele é a minha porta aberta. E quando nós cremos isso, a prosperidade, a cura, a salvação, a libertação, quando nós cremos nisso, nós vivemos a vida de Deus. Aleluia. Diga: só basta crer para viver a vida de Deus. Porque tem gente que acha, né? Não, Jesus, para abrir a porta para mim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Tem aqueles falsos profetas que chegam para colocar peso na sua fé, colocar peso na sua vida. Olha, Deus só vai fazer se você fizer isso e aquilo. Deus está dizendo que Ele só vai abrir a porta se você fizer isso, fizer aquilo. Não, Ele não vai abrir a porta já está aberta. Ele já abriu há muito tempo. Lá no livro de Apocalipse ele disse: eu já coloquei na sua frente a porta da cura aberta. Eu já coloquei na sua frente todas as portas abertas. Agora tem acesso. Amém? E por fim, Ele, Jesus, é a porta que nos dá acesso à libertação. Diga: eu tenho acesso a total e irrestrita libertação. O que eu quero dizer com isso? É que nós podemos ser libertos de qualquer coisa. Diga: de qualquer coisa. Liberto de vício. Liberto realmente de doenças
emocionais, de doenças espirituais, liberto de qualquer coisa. Um dia lá na sinagoga deram o livro de Isaías para Jesus ler. E Jesus abriu o livro exatamente naquilo que estava registrado a respeito dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha, o médico não tem poder para te libertar. O pastor não tem poder para te libertar. O poder do pastor vem do Espírito Santo. Quem opera a libertação através do pastor é Jesus. E nesta noite Jesus está aqui. E Ele manda eu te dizer: eu sou a porta da tua libertação. Eu sou a porta da tua cura. Eu sou a porta do teu perdão. Eu sou a porta para ter comunhão com o Pai. Eu sou a porta que você precisa passar 24 horas por ela. Amém? Diga comigo: não há embaraços para a minha vida, se a minha atitude for uma atitude dirigida pela palavra. Quantos querem nesta noite passar por essa porta? Quantos querem nesta noite desfrutar dos acessos que Jesus já liberou através desta porta que é Ele? Quem quer, diga amém. Eu convido você a se colocar em pé.